Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu vou contar uma visão, de um aprendizado que tive com Deus. Antes vou ler uma passagem que está no Evangelho de Mateus 21 e no versículo 29 a seguir. Diz assim: avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou-se imediatamente. E os seus discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Soberano Deus, abençoa a nossa vida, Senhor. Entra com a providência, Senhor, que nós precisamos, a providência necessária. Nos dá, Senhor Jesus, a tua bênção e a vitória, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer o que vai ser o título desse vídeo: a Ferrari do crente. Será que um crente ele pode ter uma Ferrari, irmãos? Será que se tivermos fé e não duvidar, nós conseguiríamos algo tão grande dessa forma? Pois bem, irmão, estando eu, há um tempo atrás, passando por algumas dificuldades, por falta de trabalho, de emprego, e andando um pouco entristecido, irmãos, pensando, a gente como pai de família, pensando que seria, do amanhã, sem ter dinheiro, sem ter condições, as coisas terminando, acabando. E aí, como eu tenho dom de visões, tenho dom de discernimento de espírito, então a conversa com o Senhor, ela é mais assídua, é mais acirrada, do que o normal. E o dom de discernimento de espírito, ele te dá um discernimento mais amplo, e você vê ainda mais coisa, deixa o dom de visão ainda mais aguçado, vamos dizer assim. E eu, naquela preocupação, pensando, numa estratégia, algo para fazer, ouvi uma voz que disse dessa forma: como pode alguém que tem uma Ferrari na garagem sofrer tanto assim? Irmãos, e aquilo me perturbou, porque eu não tenho a tal Ferrari, Eu não entendi, falei: meu Deus, do que isso é isso, Como pode alguém ter uma Ferrari, e sofrer tanto assim? E as coisas, passou o tempo, fiquei com aquilo na cabeça. E aí, um certo dia, eu fui a uma igreja. A gente estava procurando outras igrejas para ouvir uma palavra, de conforto. E aí, quando voltei em casa, oramos, fui deitar, fui dormir. Deus me deu uma outra visão. Eu saí, para procurar as oportunidades que Deus prepararia, uma palavra, um consolo, algo de Deus. E aí, na visão, eu saí com uma carroça de reciclável, uma gaiota daquelas que as pessoas que catam reciclável usam. E aí, quando eu cheguei em casa, eu saí daquela gaiota, daquele carrinho de catar papelão reciclável, e aí fui andando
pela garagem assim, estendi a mão e comecei a passar a mão num carro e a visão se abriu e era uma Ferrari. Passei a mão sobre aquele carro bonito e entrei para dentro. E aí de novo a voz: como pode alguém que tem uma Ferrari na garagem sair catar reciclável por aí? E aí eu foi me causando uma inquietação aquelas palavras e aquela visão. E eu fui para a oração querer saber do que se trata a Ferrari. E aí esses dias atrás eu fui orar e comecei a orar. O Senhor disse: hoje você vai andar de Ferrari. Irmãos, eu comecei a orar e a oração começou, irmãos, se intensificar. A oração começou a ficar forte. Começou a ficar uma oração como eu nunca vi na vida. Uma oração muito forte. E aí logo eu me vi chegando naquele carro, encostado em casa, na garagem de casa. E eu abri a porta, entrei e comecei a funcionar ele e saí. Andei pela BR, onde eu ia andando, os carros iam abrindo. Eu encostava num carro, eles viam que se tratava, sei lá, de uma Ferrari, ou porque era mais rápida, não sei, iam abrindo caminho na pista da direita e eu ia indo embora. E a oração, irmãos, se estendeu por mais ou menos umas 3 horas de oração. Foi muito intensa, sabe? Foi muito Deus revelando, Deus mostrando, Deus, sabe? Foi uma oração como eu nunca vi na minha vida, sabe? E tudo que eu precisava e que eu falava e que eu queria ouvir e o que eu queria aprender, Deus ia mostrando naquela oração. E aí quando terminou, depois de umas 3 horas de oração, um pouco mais, o Senhor falou assim: viu, hoje você andou de Ferrari. E daí eu fui entender que muitas vezes a gente tem uma Ferrari, né, na casa, dentro de nós, né, ou em nossas casas, e a gente às vezes começa a andar por aí catar recicláveis, né? Começa a andar por aí tentando achar um profeta, tentando achar alguém, né, para nos trazer algo para as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele falou, não disse assim: você vai andar por aí e alguém vai te dar. Ele disse: não, em verdade, se você tiver fé e não duvidar no coração, tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis, né? E é claro que o Senhor, ele mostrou essa Ferrari como sendo, vamos dizer assim, um simbólico, né? E não se trata de que eu vou ter um carro assim. É apenas algo espiritual, né? Em se tratando de fé que vai te levar, né, a lugares, né, impressionantes. Então fica aí para os irmãos. Aqui é o pastor Neilinho. Esta visão, né, que Deus deu. Valorize o que você tem, seja uma Ferrari, seja um outro carro grande, bonito que seja, a tua oração representa algo muito grande, né? E ela sim, no mundo espiritual, uma carruagem de fogo, algo muito especial, em que você pode vencer barreiras, em que você pode repreender o inimigo, em que você pode usá-la, né? Deus, ele deu esta visão para me incentivar, né, a valorizar mais a minha oração, né, a não ter, né, pense bem, como pode uma pessoa
é ter um carro tão bonito, né? E ser ao mesmo tempo uma pessoa que vive de reciclar, né, o que as pessoas têm para dar para a gente, a palavra que as pessoas têm, uma oração, né? As pessoas já estão cansadas com seus problemas, ainda orar por nós, né? Sendo que nós temos, né, condições de se achegar a Deus. O véu já foi rasgado, não existe mais aquela de que apenas o sacerdote entrava, né, até o Santo dos Santos, e as pessoas ficavam no átrio recebendo, né, a bênção, a glória de Deus através do sacerdote, né, através do profeta, porque eles não tinham condições de entrar no Santo dos Santos. Mas Jesus, ele já nos deu liberdade. O véu já foi rasgado e todos têm esse poder e essa autoridade de entrar no Santo dos Santos e ter uma comunhão com Deus e ter uma comunhão com Jesus, né? Basta você clamar, basta você pensar, eu tenho uma Ferrari que é a minha oração e eu vou usá-la, né? Eu vou viajá-la com ela em espírito para me chegar, né? Então é apenas, né? É algo assim simbólico, mas pode ser como foi a de Elias, uma carruagem de fogo, ele subiu aos céus, né? Nos dias de hoje já não tem mais carruagem, então foi uma maneira simbólica de Deus mostrar que a nossa oração é forte, a nossa oração ela é poderosa, né? A nossa oração ela vence barreiras, ela abre caminhos, como abria caminhos, né, na visão. Então fica aí o alerta para os irmãos, para que você ore mais, que você confie mais na sua oração, você se entregue mais, né? Você precisa abrir o coração, né? E aí a gente vai agradando a Deus e Deus nos abençoando. Na mesma visão, quando Deus falou algumas vezes, eu pensei, mas como que eu vou usar, né? Se eu tenho espiritualmente, eu estou tão bem assim, que é comparado com uma Ferrari, e eu estou, né, passando por tudo isso, como que eu vou usar então, né, esse mecanismo ao meu favor? E aí o Senhor foi me ensinando, mostrando, quando descobri que a oração, né, falei, Senhor, mas como que eu uso ela na minha oração, né? Como que eu transformo a minha oração como se fosse, né, algo tão desejado assim, né? Algo forte, né? Aí o Senhor disse assim, quando você comece me dando glória, mas glorifique com fé, feche os olhos e dê glória. E quando eu começava a dar glória, é como eu ouvia, parece que no fundo algumas aceleradas, fortes assim, e aquele ronco, aquele barulho do glória ia rompendo os vales, ia ouvindo-se longe aquilo, e parece que ia afugentando os demônios, né? E aí eu vi que para você entrar num carro, você vai precisar ligar ele, você vai precisar esquentar, você vai precisar fazer com que ele comece a funcionar, ele vai esquentando, depois você sai andando. E é assim na oração, a gente vai dando glória, a gente vai esquentando o espírito, a gente vai esquentando a alma, dando glória, exaltando o nome poderoso do Senhor. E daí depois de um tempo, de bastante tempo, quando estiver bem aquecido, o espírito estiver bem fervoroso mesmo,
Aí você começa a soltar e começa a andar e começa a passear nas suas necessidades, naquilo que você precisa de Deus, mas depois de estar bem aquecido, você começa a passear naquilo que almeja o teu coração, naquilo que a sua família precisa, naquilo que você precisa, naquilo que está te causando dores, naquilo que você almeja. Aí sim você começa a colocar para andar o seu carro, a sua carruagem de fogo, você começa a colocar ela para andar e começa a colocar nas mãos do Senhor. Pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai passear com você, ele vai andar com você e você vai ter a sua bênção, vai ter a sua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.